Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do Fala Cinecoff, que traz essa semana um assunto muito importante e que você tem que ter muita atenção. Nós vamos falar sobre os MEIs, sobre o microempreendedor individual e também outras questões de empresas relacionadas a tudo isso. E para isso nós estamos recebendo uma convidada muito especial, que ela é especialista em MEI, a Cris Morel. Seja muito bem-vinda, Cris, mais uma vez ao nosso podcast. Muito obrigada, Andréia. É sempre um prazer poder estar aqui, podendo, contribuir com esse assunto que é tão importante. Cris, a gente sabe sim que agora tem uma data no final do mês importante para quem tem um MEI. Tem muita gente desesperada, né? Tem muita gente tirando os cabelos fora e tal por causa desse prazo. Tem muita gente que nem sabe também que precisa regularizar algumas coisas, enfim. Vamos começar falando sobre isso. Dia 31, que data é essa, que prazo é esse e que os MEIs precisam ficar atentos. É o segundo 31 já, né, Cris? Isso. É o segundo 31 para regularizar. É uma sequência de 31, vamos dizer. Bom, então vamos iniciar assim. Lá no final de 2024, então tinha o prazo legal para quem tivesse pendências, tivesse dívidas com o MEI, de DAS, tanto para DAS atrasadas do ano, como para DAS atrasadas já de anos anteriores. Então, essas pessoas, elas já tinham recebido uma notificação de exclusão do Simples Nacional. Porque o que acontece? A Receita tem uma instrução normativa onde ela passou a informar que os MEIs que tivessem dívidas seriam excluídos do Simples Nacional se eles não fizessem, a regularização. Essa normativa, ela entrou, salvo engano, em 23. Por quê? Eles sempre fazem esse tipo de checagem todos os anos, mas o MEI nunca tinha sido excluído do Simples Nacional. O que acontecia? Eles eram cancelados. Tinha muita dívida, alguma coisa assim, eles iam lá e cancelavam o MEI, ou seja, acabava ali a questão de recorrência de dívidas, certo? Mas desde 2023 isso mudou. Aí o que eles fizeram? Bom, o MEI é uma empresa normal, é o que eu sempre falo. Quem chega para mim, eu falo assim, primeiro, você tem que tratar o seu MEI como uma empresa normal. De forma meiga. Exatamente. Mas muito séria. Tem que ter ali a importância devida. Aí o que aconteceu? Nessa normativa, então, foi que o MEI não seria mais excluído. Ele seria, não seria mais cancelado, ele seria excluído. E o que significa isso? Que ele permaneceria com o CNPJ ativo, só que passaria para outra tributação. Olha só. E o que seria essa tributação? Lucro presumido, ou lucro real, dependendo ali da atividade daquele microempreendedor. O que isso significa? É uma empresa normal, que tem aí exatamente. Então, assim, o MEI, ele tem muitas possibilidades, tanto de parcelamento, de negociação, mas ele precisa ser encarado como uma empresa normal, ter esse cuidado. Aí o que aconteceu? Tiveram, essas datas, não teve a regularização, porque o ano passado, o período que a Receita deu era até 31 de outubro para regularizar, no ano de 2024. Isso já vinha acontecendo desde 2023, mas aí teve um novo prazo até dia 31 de outubro de 24. Mas pós isso, começaram a receber as notificações de exclusão, que no dia 1º de janeiro, o MEI que não regularizasse seria excluído do Simples Nacional. E foi isso que aconteceu. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, até porque essas questões de pendências. A pendência é um mês atrasado, já ia excluir a conta? Como é que, até para a gente tentar entender melhor o que significa isso? Não, a pendência seria uma pendência expressiva.
Tá. Muitos MEIs acontece de não ter pago o ano inteiro, vamos pensar assim. Que acontece, né? Sim. Eu falo assim que muito acontece não por falta de dinheiro, mas por falta mesmo de organização, Planejamento. sabe? Exatamente, planejamento. E para isso, é o que eu sempre falo, gente, eu tenho meus clientes, eu atendo, eu sempre procuro direcionar. MEI é um trabalho solitário e é muita coisa. Então, assim, procure ajuda, sabe? Procure ajuda. Vai ser algo assim irrisório em relação às consequências que podem vir a acontecer, sabe? Então, é por falta de planejamento, de organização mesmo em relação ao pagamento. Porque um passa, aí o outro mês, daí mais um mês, daí mais um mês, aí começa todo o problema. Vira porque um bolo daí de neve. vira um montante. Então, é esse valor expressivo. E assim... a receita é sistema, né, gente? Então a gente não tem como dizer, todos os MEIs caem na fiscalização, consegue. Tem MEIs que deve 2, 3 anos e ainda. Exatamente. E ainda, talvez. Ainda, né? gente, isso que é bom frisar, que é bom que as pessoas tenham essa consciência. Que cada dia mais, com essa evolução digital, né? Com essa possibilidade de cruzamento de dados, a Receita Federal ela está muito mais amplificada para estar cuidando dos processos. Então, assim, quem não recebeu a notificação, agradeça, mas regularize. Faça a sua parte antes que venha a consequência pior. Essa notificação é feita como? Bom, o ano passado, desde 2023, vamos dizer assim, vamos colocar pós-pandemia. Pós-pandemia, começou a seguir vários tipos de orientações, né, aos MEIs, e as outras empresas também. Vamos considerar aí todas as empresas. Então, foram feitos muitos cadastros eletrônicos, justamente cadastros eletrônicos para órgãos oficiais, por conta de golpes. Então, a gente sabe, né? Gente, isso é uma coisa muito interessante também e ruim. Por quê? Às vezes eu abro uma empresa MEI, não dá 10 minutos. Começa a receber SMS, começa a receber e-mail. É igual quando a pessoa se aposenta, né? Exatamente. Então, isso tem que cuidar muito. Então, para evitar isso, começou então a fazer esses cadastros eletrônicos. E como o MEI, ele é uma empresa normal, ele tem que ter responsabilidade de empresa. Então, todos os informativos, eles vão para esses cadastros oficiais. Então, assim, você não vai receber SMS, você não vai receber e-mail, você não vai receber. Você tem que ter esses acessos regularizados em dia e você vai receber lá dentro todas as informações que tiverem em relação à sua empresa. Tá, dia 31 de dezembro houve essa notificação, por isso que a gente falou dos 231 aqui, números 31. Houve essa notificação, um alerta, muita gente passou batido. Agora, no dia 31 de janeiro, é um outro prazo que se encerra. Que prazo é esse que se encerra e para quem se encerra? É um prazo final para essa última regularização de quem foi excluído e que processo essa pessoa pode ainda fazer para ter o seu MEI normalizado? Exato. Até dia 31 de dezembro de 24 era para se regularizar e manter ali no Simples Nacional. Ok, não fizeram, então... Se entrarem agora e fazer uma pesquisa, já vai aparecer não optante. Então, você já foi excluído do Simples Nacional. Dia 31 de janeiro de 2025 é o último prazo para todas as empresas, na verdade. Não é só para a MEI. Mas todas as empresas que por alguma razão tiveram ali algum tipo de pendência em relação à sua empresa, elas têm a possibilidade de retornar ao Simples Nacional. Ou seja, uma empresa que já era Simples Nacional teve lá suas dificuldades e elas acabaram
saindo do Simples, sendo excluída. É o mesmo critério, por isso que eu falo que MEI é uma empresa normal. Olha só. Entende? Então, assim, aí elas passaram o ano todo sendo lucro real ou presumido, trabalharam ali, ó, deram um duro, porque o imposto é bem mais alto. E aí, agora, no mês de janeiro, é a janela que tem legalmente para que essas empresas, já com toda a sua situação financeira, né, resolvida, elas possam estar lá entrando e solicitando o retorno ao Simples Nacional, que o imposto é bem mais baixo. A questão do MEI é a mesma coisa. Então, assim, foi excluído do Simples Nacional. O mês de janeiro é para você fazer toda a questão do parcelamento, fazer todo o processo e, pós isso, dar entrada na Receita Federal solicitando o retorno ao Simples Nacional. Perdeu o prazo, não fez, mesmo assim acabou não fazendo. Não tem mais o que fazer. Você vai permanecer nessa tributação, a não ser que você queira fechar a sua empresa, aí vai depender, né, das condições de trabalho que você tem, né, da necessidade ali. Você vai permanecer por um ano ali nessa tributação de lucro real ou presumido, um ano, e no ano que vem, lá em janeiro de 2026, o mesmo tempo você vai poder solicitar um retorno ao Simples Nacional. Mesmo assim, a pessoa tem que quitar essas dívidas, lembrando disso. Exatamente. O importante, por que isso é feito? Exatamente para regularizar as pendências. É como se fosse uma sanção, como se fosse ali uma penalização, né, para aqueles que tiveram aí alguns problemas, enfim. É como se fosse isso. Eu até imagino qual é a resposta, mas assim, quem teve o MEI excluído? Não, deixa, depois eu acerto isso aí e tal. Mas não pode fazer outro, né? Porque com o CPF ou não? Não, tendo um MEI aberto e tendo essa pendência, não consegue abrir outro MEI. Tem que regularizar. Nessa regularização aí vem, como a gente conversava um pouco antes de começar a entrevista, vem um processo também para regularizar isso aí, que, te pergunto, uma pessoa normal, igual a gente, consegue fazer ou é preciso um profissional como você, especialista nessa área, um contador, nesse sentido? Sim, agora para fazer esse processo de retorno ao Simples, daí já precisa de um profissional qualificado, porque aí existe, né, alguns passos que só um contador pode fazer, entende? Então, assim, já não é um processo, assim, tão simplificado. Conta pra gente como é que tá o desespero dos teus clientes. Deve ter muita gente. Eu tenho alguns que estão aí na luta, sabe? Ainda hoje, até agora de manhã, eu fui na prefeitura, né? Tentando ali resolver algumas coisas. Mas tem gente que tá meio angustiado ainda. Tem gente que nem... E tem gente que simplesmente deixou. Aí vamos ver, né? O que vai acontecer. Eu falo assim, antes da pandemia, antes de 2020, o MEI ele era mais brando, sabe? Sim. Não acontecia tanta coisa, mesmo porque não tinha, o número de MEIs não era tão expressivo. Só que como tudo muda, como tudo melhora, né? Então, hoje, o MEI, ele já é expressivo no Brasil. Imagina, nós temos mais de 15 milhões de MEIs no país. Nossa! Então, é muita coisa. Então, acaba tendo aí a necessidade de organizar isso, de ter algum controle, de ter alguns cuidados que é necessário ter, não tem muito de onde correr, né? Cris, para as pessoas que queiram entender um pouquinho mais do MEI, quais são hoje as vantagens da pessoa ter um MEI? Além de pagar, que tem uma parcela mensal, tem um teto que a pessoa tem que atingir durante o ano, né, de rendimentos na sua empresa, seja ela qual for. Qual é a vantagem de uma pessoa ter um MEI hoje?
Eu falo assim, que o MEI ele é vantajoso para que você possa abrir uma empresa, iniciar, né, um negócio com custo baixo. Então, ele te dá muitas possibilidades. Então, ele te dá essa possibilidade de você poder atender um mercado maior, porque você consegue emitir nota fiscal sem custo. Não existe custo para nota fiscal sendo MEI, tá? Então, o imposto, ele é um valor fixo e é menos de R$100. É um valor super baixo, além do que você tem toda a parte, a segurança previdenciária. Certo? Então, essas as vantagens, vamos dizer assim. Só que muito além disso, você tem as vantagens de uma empresa normal. Por quê? Você tem facilidade de crédito, dependendo aí da sua área, Descontos, você, né? Exatamente, você pode comprar equipamentos, você pode comprar veículos, sabe? Você pode crescer o seu negócio com uma vantagem de crédito de mercado, Financiamento com boas taxas. Financiamento, tudo. Então, essa é a maior vantagem de ser MEI. Por isso que eu falo, o MEI, ele é uma porta de entrada. A única desvantagem que eu vejo é a questão do faturamento. Porque existe um limite. O nosso limite está defasado, isso a gente já sabe. Já tem um tempo que está aí no Congresso tramitando para reajustar esse valor, né, de limite, né, que hoje é 81 mil, é um limite baixo. É baixo. Para o ano todo, né? Exatamente, vamos considerar que é baixo. Então, assim, mas mesmo assim, não deixa de ser uma grande possibilidade de você iniciar um negócio com um custo baixo, aprender, fazer um caixa, conseguir ter uma organização, sabe, empresarial, aprender mesmo, para dar um passo maior. Que bacana. Eu queria que tu falasse para a câmera aqui. Ei, você que tem MEI. Vamos lá. Vai lá, Cris, faz o sacode aí, faz alguma coisa, senão você já era. Olha, quem tem MEI tem uma oportunidade e tanto na mão. E se por acaso você tem pendências, também existe possibilidades facilitadas de regularizar isso e se manter competitivo no mercado de trabalho. Quem quiser informações, contato, orientações, como é que pode fazer? Pode procurar, eu tenho o meu Instagram, onde eu sempre estou falando com empreendedores. É o @Cris Morel Consultoria. Cris Morel. Cris Morel. Vai aparecer no vídeo. Vai aparecer no vídeo aí. Isso, Cris Morel Consultoria. Lá tem o meu link direto do WhatsApp. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que queira saber, se não tem a informação dentro do meu Instagram, pode me chamar que a gente vai poder conversar. Dá tempo ainda, falta pouco, mas dá tempo. Exato. Aproveita o final de semana, não vai fazer nada, né? Dá uma vez. Isso, começa a organizar. Incomoda isso. a Cris no final de semana, incomoda a Cris, né? Cris, a gente gostaria de agradecer demais essas informações, porque eu acho que é muito importante, né, para esses empreendedores, né? Principalmente esse pessoal novo aí que veio com esse gás todo da pandemia, novos empreendedores, novas empresas, pequenas empresas, grandes negócios, mas que precisam também manter nessa movimentação e manter em dia com regularidade, cuidar, como você falou, mas cuidar como filho. Exatamente. Eu falo assim que é muito importante porque às vezes é involuntário, Sim. sabe? Não é uma questão de você entrar num processo, porque às vezes é a parte burocrática e fiscal do MEI que está enrolada, mas a outra parte que é empresarial, os controles, está tudo certinho. Mas é por falta de conhecimento, é por falta de tempo, é por inúmeras situações que podem acontecer. Então, assim, e é uma parte chata, gente, vamos combinar. Eu imagino até. Muita gente não gosta dessa parte burocrática, né, de empresarial. As pessoas não gostam, elas querem mais executar e fazer, né? Faturar. Exato, e tá tudo certo. Por isso que é bom. Mas procure uma ajuda, procure um profissional que vá te dar essa segurança e essa tranquilidade mês a mês de você estar ali tranquilo, com tudo certinho.
Tá aí todas as dicas. Cris, brigadão mais uma vez e até a próxima. Até a próxima dica que você vai trazer aqui para nós. De repente, já vamos falar aí de a Cris como consultora, para as pessoas colocarem em dia também as suas finanças para 2025. Isso, e um ponto importante, entramos em 2025, já estamos no prazo legal para entregar a declaração anual. Ai, ai, ai. Então, isso é uma responsabilidade legal do MEI. Já fiz a minha. Gente, é outro dado importante. Aí esse o prazo é maio, é isso? Exatamente, o prazo é maio, mas existe aí os porquês. Quem precisa, né, quem tem o imposto de renda pessoa física para entregar, esse prazo acaba se antecedendo, porque eles vão se cruzar. Então, é até março. Maio. Isso aí. Entende? Então, assim, mas o prazo legal mesmo é de janeiro a 31 de maio. Ó, 31 de novo, de gente. novo aí, ó. Então, são 3, mas... A gente chega no dia das bruxas. Né? Meu Deus do céu. Obrigadão, Cris. Até a próxima. Obrigado. E o Fala Cinecoff Podcast dessa semana vai ficando por aqui. Acompanhe a gente também nas redes sociais oficiais do Cinecoff, que você vai encontrar também muitas novidades. Até a próxima semana. Tchau. Até já.